Bom, vindo para a parte 3, pessoal. Conteúdo. Como é que a gente coloca conteúdo no nosso site? Então, eu mostrei para vocês que o site tem um título grande aqui e aí um textinho menor. Como é que eu determino isso? Bom, primeiro, não esquecer como a gente escreve HTML. O HTML é sempre escrito entre essas tagzinhas aqui, ó, tá? Essas etiquetas. Então, isso aqui eu entro sempre com menor que, aí tem o nome da etiqueta, fecho com maior que. Coloco o conteúdo aqui no meio, aí eu venho com menor que, uma barra, a mesma tag e o maior que. Então isso aqui é a tag de fechamento. Ela indica que esta aqui está indicando que esta acabou. Da mesma forma que esta daqui. Tá? Então isso aqui é uma tag de título. Tá? Se vocês olharem lá no Ava, tem um material que eu disponibilizei para vocês. Né? Vamos entrar lá, ava.fmt.edu.br. Aí vou entrar com o meu usuário e senha lá, né? Então, aí eu entro lá, por exemplo, em Introdução Informática. Né? Aí tá lá, ó, os materiais de HTML parte 1 e parte 2. Tá? Então, nesse material que eu mandei para vocês, tem toda a explicação, tá? do documento, do HTML, como é que a gente coloca tags, o que são tags e atributos. Então, eu convido vocês a dar uma lidinha nesse material, que vocês vão tirar muitas dúvidas. Até inclusive tem exemplos dos códigos feitos aqui e depois tem as páginas feitas aqui, ó. Tá? Eu vou disponibilizar esses códigos feitos para vocês darem uma acompanhada. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, consulta esse material aqui, né? Já para vocês tirarem as primeiras dúvidas que vocês tiverem, tá? Em relação a como é que se escreve. Aí na parte 2, por exemplo, já coloca lá como é que insere um link, como é que usa o link como imagem. Tá tudo aí, pessoal. É só estudar. Então vamos lá. Então, entre as tags que eu uso para colocar conteúdo no HTML, nós temos as tags de título, nós temos os parágrafos, nós temos os spans, né? Não confundir com spam, é spam, né? Aqui tem spam. Né? O spam geralmente é usado em combinação com o CSS. Tá? Então, a titulação, por exemplo, nós começamos com essa tag H1. Essas tags de título, né, heading 1, heading 2, tá? Elas variam de H1, né, até H6. Aí, tá? Então, se vocês notarem, tá lá, ó, esse é o título 1, esse é o título 2, esse é o título 6. Então ele vai de H1 até H6. Quanto maior o número, menor é o tamanho da letra. Então tem H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Ok? Os parágrafos servem para a gente colocar blocos de texto dentro da nossa página. São as unidades mais comuns de texto. Tá? Segundo a W3 lá, nós temos lá também o HTML5, o article. Tá? Dá uma olhada nessa página aqui também, viu? Mozilla.org. Tá? O developer.mozilla. Então, o article ele tem uma estrutura que permite você criar aqui um bloco de texto com um título e os parágrafos. Tá? Então, o resultado que vai aparecer lá no site, basicamente seria isso daqui. Tá? Mas vamos nos ater basicamente a essas unidades de texto aqui. Tá? Então, esses aqui são títulos,
Isso daqui são parágrafos, tá? Então, cada parágrafo que você insere no seu texto, ele vai ficar sempre um abaixo do outro, tá? Então, eu coloquei, vamos começar. Vou colocar aqui HTML, né? HTML é uma linguagem, né, de marcação para criar documentos para a internet. Vamos ver o que acontece. Olha lá, aqui um parágrafo, aqui é outro. O spam parece um parágrafo, mas não é bem um parágrafo. Ok? Então, colocar texto na página é simples. Ou você vai partir para um H ou para um parágrafo. Aí o spam, ele não tem função nenhuma. Né? Ele nem se comporta como um parágrafo, mas geralmente o spam é usado em combinação com o CSS, para você colocar um destaque dentro do texto. Tá? Então, tá aí as nossas tags de conteúdo. Tá? Outras tags que a gente pode usar são as listas. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma separação. Né? H2 listas. Tá? Então, o que são listas? Nós temos lá, né, vou colocar um H3 para vocês verem. Então, nós temos dois tipos de listas básicas. Né? Tem listas de definição. No meu trabalho lá, nos meus arquivos, tem informações mais detalhadas. Tá? Então, nós temos as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Tá bom? Então, basicamente, a lista ordenada é aquela que tem ordem e a lista que não ordenada é aquela que não tem ordem. Né? Então, como é que a gente coloca uma lista? Por exemplo, como é que você vai fazer um bolo? Né? Então, eu coloco assim, né? P, epa, está escrito em maiúsculo. Coloco assim, P, né? Receita para fazer bolo. Aí você coloca lá, P, ingredientes. Aí eu vou abrir uma lista. Opa, é errado. Isso aqui eu vou colocar na não ordenada, tá? Tá. Ingredientes. Aí eu venho aqui e abro uma UL, que é a lista não ordenada. Aí, ó, cada item dela, eu coloco um LI desse, list item, aí coloco lá, por exemplo, farinha, aí coloco outro LI, coloco lá açúcar, o outro LI, aí eu coloco lá é, trigo, entre outros. Né? Aí, na lista ordenada, já vou fazer assim. É, por exemplo, vou colocar um parágrafo aqui. Sobre HTML, é correto dizer. Né? Aí eu coloco assim uma OL, que é uma lista ordenada. Mesma coisa do L lá de baixo. Então, eu vou colocar assim, OL type. Aí eu vou colocar assim, A, para ficar A maiúsculo. Né? Aí eu venho e coloco assim, sobre HTML é correto dizer. É uma linguagem de programação? É uma linguagem de marcação? Não é uma linguagem. Né? É, é um programa executável. A diferença entre essas duas listas
Isso que vocês estão vendo aqui, ó, a gente chama de atributo. Eu estou dizendo qual é o tipo dessa lista. Então, entre esses tipos de lista lá, eu posso ter os elementos ordenados por número, letra maiúscula, letra minúscula, algarismo romano maiúsculo, algarismo romano minúsculo. Então eu escolhi o algarismo, as letras maiúsculas. Tá? Quando eu recarregar minha página, vocês vão ver a diferença entre uma lista e outra. Olha lá. Então veja, a lista ordenada ela tem ordem e a lista não ordenada não tem. Bem simples. Tá? Então, como é que você vai fazer uso dessas listas? Depende do que você quer colocar na página. Então tá aí, pessoal. A parte de colocar texto no site não vai variar muito disso aí, não. Tá bom? É título, parágrafos, spam e alguma lista. Para vocês verem o spam funcionando, eu vou pegar aquele spam lá, né? Vou tirar ele, aí vou colocar assim, dentro do parágrafo, ó, spam. Aí depois de linguagem de marcação, eu vou colocar um barra spam aqui. Ó, ele já inseriu. Tá? Então, vocês vão ver o texto mudar. Mudou nada. Não tem mudança nenhuma. Então, ou seja, o spam sozinho, ele não faz nada. Eles fariam alguma coisa se eu colocasse dentro do meu site esse código CSS aqui, ó. Por exemplo, eu marco que o spam ele tem a cor verde. Aí ele vai aparecer verdinho. Então, geralmente a gente usa o spam quando a gente quer colocar um destaque e aplicar um CSS nele, alguma coisa assim. Porque ele sozinho ele não faz nada. Ok? Então, pessoal, a parte de conteúdo tá aí. É assim que faz para colocar conteúdos no seu site. Então, para vocês verem um pouco mais de conteúdo, né, vamos pensar aqui. Ó, eu já tenho um parágrafo aqui. Né? Aliás, já tem dois parágrafos. Então, vamos começar. A gente está falando HTML, uma linguagem de marcação. Tá? Então, tudo que vocês precisam saber em termos de conteúdo é isso daí. Ok? Na parte 4, nós vamos ver como fazer para colocar figuras na página.